45% dos meus votos, certamente o Lula vai, com humildade, tomar de volta. Pablo Marçal, terceiro colocado no primeiro turno das eleições municipais de São Paulo, afirmou que Guilherme Boulos vai vencer o segundo turno. Preste atenção, porque o cenário político de São Paulo tá pegando fogo. Pablo Marçal, o homem que surpreendeu todo mundo nas eleições, deixou claro, ele não vai apoiar diretamente ninguém no segundo turno. E mais de 45% do eleitorado dele, adivinha para onde vão? Guilherme Boulos. Será que essa declaração vai mudar o jogo? Mas calma, tem mais confusão. Marçal não só liberou o eleitorado, como também fez exigências para lá de polêmicas. Ricardo Nunes, o atual prefeito, só terá seu apoio se pedir desculpas públicas. E isso, amigo, é só o começo. Vamos mostrar agora os detalhes desse pedido inusitado e o que pode vir a seguir. Será que Nunes vai ceder? E fica a pergunta no ar. O que Marçal realmente quer com essa jogada? Será que ele está mirando nas próximas eleições? Ou só quer ver o circo pegar fogo agora? Não sai daí, porque esse embate de egos e estratégias políticas pode definir o futuro de São Paulo. Mas antes, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Segundo o empresário, 45% do seu eleitorado deve ir para o candidato do PSOL. Marçal ainda deixou os eleitores livres para escolher o que fazer com os votos. Vamos acompanhar o que ele disse com muita atenção. Eu não indo para lado nenhum e liberando o eleitorado, que é o que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai, com humildade, tomar de volta. Em relação aos votos, todos os 1.719.024 pessoas que registraram 28 na urna, fiquem em paz para seguir seus corações. Vocês decidem o que fazer com o voto de vocês. Nós falamos no programa de ontem, Ricardo Nunes, nós falamos ontem. Humildade é muito importante, baixa a bola. O ex-coach ainda falou que só vai apoiar Ricardo Nunes no segundo turno se receber um pedido de desculpas do atual prefeito e de aliados. A gente tem também um trecho dessa fala. Vamos acompanhar? Eu só estou exigindo retratação deles porque eles se dizem de direita. E eu estou provando que o Tarcísio não é de direita. O Tarcísio é uma péssima escolha que o Bolsonaro colocou aqui, que inclusive vai dar um pé na bunda do próprio Bolsonaro. Porque do dia que ele coloca o Kassab tá ali dentro jogando dos dois lados. O Kassab tá apoiando o Boulos e tá apoiando o Nunes. O Kassab é o tipo de jogador que tanto faz o resultado para ele. Se acontecer o milagre de Silas retratar Bolsonaro, Eduardo, Nunes e o Tarcísio, aí eu entrego um documento que eu quero: educação financeira, inteligência emocional, empresarização, profissões do futuro, tecnologias e escola olímpica. Se ele assinar isso, os meus pedidos, eu já passei para o Sabará, se tiver retratação, eu vou para discussão. Discutiu, assinou o documento é uma coisa, ou seja, eu tenho convicção que eles não têm humildade para isso. Olha, gente, hoje a mesa está repleta de especialistas em ciência política. E hoje nós vamos fazer um comentário sobre isso. Eu vou começar com o nosso cientista político, o professor Henrique Kriegner. Henrique, a gente comentou isso. Quando eu vi ele no gerador de caracteres, não quero Marçal no meu palanque, eu achei uma frase muito arrogante do Ricardo Nunes. É normal você vencer uma primeira eleição majoritária e naquele momento que você tem aquele recall eleitoral, você está um pouco inflado, isso é normal. Mas a eleição não acabou. Acabou o primeiro turno, as pesquisas dão 52, Nunes, 31, essa última que eu lembro, me corrijam se estiver errado, 52 a 31 para o Ricardo Nunes. É hora de frases mais, digamos assim, contemporizadoras. Vamos conversar. Agora, uma frase como essa, não quero, ele vai ter que pedir desculpas, o eleitor não gosta. E agora você tem uma pessoa contra você. Não é bom isso? Ou será que mudou tudo? Não, Capês. Primeiro, boa tarde a todos aqui da bancada e também a todos que nos acompanham hoje.
realmente o discurso, eu diria que dos dois candidatos que foram para o segundo turno, logo após as eleições, e o posicionamento tem sido muito negativo e equivocado. Primeiro, o Ricardo Nunes mostrou bastante soberba nesse comentário. É necessário que ele venha ter a capacidade de articular todo tipo de apoio necessário. Se ele é capaz de aceitar o apoio do Datena, que tanto criticou a gestão do Ricardo Nunes, dizendo que ele foi o pior prefeito da história, o que impede ele tanto de sentar, conversar ou mesmo se abrir para receber o apoio do próprio Pablo Marçal? E fica esse questionamento. Do outro lado também, a gente vê o próprio Boulos, quando ele faz o discurso dele, exaltando a questão de pautas que não são necessariamente as pautas mais caras para a periferia. E o Boulos só não teve uma votação mais expressiva porque perdeu muitos votos na periferia para o próprio Pablo Marçal. Então, ele faz um discurso que agrada ali um pessoal de classe média alta, um pouco mais acima, e esquece de atacar quem de fato, na verdade, abordar as pautas de quem de fato ele mais precisa conquistar agora. Esse é o problema. Mas vale também a gente destacar aqui, Capês, que Pablo Marçal mostra a sua verdadeira cara, né? Quando ele traz esse ponto acerca do posicionamento, dizendo que Kassab é alguém que joga dos dois lados, porque para ele não importa se de um lado ou se do outro, tanto faz. Logo em seguida, quer dizer, alguns segundos antes, ele também disse que o eleitor dele pode votar em qualquer um, porque para ele também tanto faz. Então, seria o Pablo o novo Kassab? É isso que ele está querendo provar? Fica esse questionamento. José Milagre, a questão é a seguinte, o Pablo Marçal é franco atirador. Estão cobrando coerência do Pablo Marçal, ele é franco atirador, ele não tem nada a perder, ele saiu do zero e tem quase 2 milhões de votos. Hoje ele é super conhecido, passou a ser uma liderança política, terá problemas jurídicos, mas é uma liderança política. O problema é o seguinte, vou usar essa expressão no bom sentido, tá? Você tem que lidar com o fio desencapado, você encapa o fio, você não desencapa ainda mais. Então, o problema é o seguinte, os eleitores, tem eleitor revoltado, porque o Jair Bolsonaro não apoiou o que eles entendem como direita e apoiou o Ricardo Nunes, que eles entendem como esquerda. Tem que tratar com carinho esse eleitor, Milagre. Você é especialista aí nessa área eleitoral, queria te ouvir. Boa tarde, Capês. Boa tarde toda a bancada do Linha de Frente. Olha só que situação, né? Uma campanha marcada por radicalismos, né? Então, nós tivemos o Marçal, desde o início, trazendo essa economia da atenção, radicalizando, e a velha política mostrou que ainda prevalece muito válidas as estratégias do bom senso, de discussão de propostas. E como você bem colocou, Capês, o Marçal é um franco atirador. Você vê que ele já está utilizando artifícios de 2026, no mesmo momento em que ele fala para liberar todos os 1.700.000 pessoas que votaram nele, ele também pede uma retratação para o atual apoio. O que nos causa estranheza é justamente a postura do Nunes, né? Que, indo para um segundo turno e sabendo da importância desse legado, desses votos, se manifesta no sentido de que no meu palanque não sobe. Eu imagino que no jogo da política nós temos uma ética distinta e talvez ele devesse ser mais ameno nessas falas e não ignorar esse dado que o Pablo tem, que nós não sabemos como ele formou esse dado, de que 45% dos eleitores dele votariam no Boulos porque eles estão vivendo na periferia, ou seja, se comunicam mais com o Boulos. Ou seja, radicalismo não foi bom para o Marçal e também não é bom para o Nunes nesse momento, porque cada voto é muito válido e o segundo turno é uma nova disputa. Professor Jean Menezes de Aguiar, há um ditado em inglês que diz que o orgulho é um mau substituto para a inteligência. E política você não faz com fígado, todo mundo sabe disso. Eu não vi o Guilherme Boulos aparecer e falando, eu não quero os 45% dos votos. Eu não vi ele falar isso. Voto do Marçal, Deus me livre. Apoio a gente não recusa, você pode até não falar nada. Como o senhor faz uma análise disso, do comportamento primeiro errático do Pablo Marçal, sendo anti-Boulos no primeiro turno e agora tão magoado que deixou o fígado falar por si, dizendo que os votos podem ir para o Boulos. E a postura do Ricardo Nunes e do Boulos também, que está ali só aguardando esse desentendimento. Boa tarde, Capês. Boa tarde, bancada querida e a todos os telespectadores. Antigamente, a esquerda, quando tinha sucessivas derrotas, dizia que a esquerda tinha rachado e, por isso, ela se dividia e perdia. Parece que agora a direita sofreu um racha e talvez até duplo. Primeiro do Bolsonaro, em mais ou menos ficar em cima do muro, e o segundo agora, o do Pablo Marçal. Mas como o Capês disse, o Pablo Marçal é um outsider de internet.
Então, quanto mais tiros ele der e mais sensacionalismo instantâneo ele causar, melhor para ele. Talvez ele seja hoje um vitorioso, porque é aquilo que o Capês disse. Ele era um desconhecido, era um sujeito que ninguém sabia quem era e se torna aí uma liderança política. Vai incomodar toda a direita e vai sair, muito provavelmente, como um camarada aí de ponta aí nas próximas eleições. Muito bem. Maria De Carli, como é que você vê todo esse desenrolar? O Marçal, ele é coach, né? Ele sabe chamar a atenção, ele sabe prender a atenção, ele sabe se colocar no centro do palco. Então ele foi deslocado do palco, desprezado, agora ele volta com essa. Como é que o Ricardo Nunes vai pedir desculpas? Também fica mal pedir desculpas. Vai tentar se reaproximar? O Kassab, que foi atacado, que seria digamos assim, o buffer zone, aquele que ia fazer o algodão entre cristais, faria isso? O Tarcísio, que foi atacado pelo Marçal, ou vão continuar desprezando o Marçal? O que você acha aí no desenrolar dos fatos e como você acha que isso pode influenciar numa eleição que, pelas pesquisas, parecia tranquila? Olha, Capês, eu acho que desde o início ficou claro para mim que o Marçal não iria apoiar diretamente ninguém, justamente por essa narrativa antissistema que ele tem desde o início da sua candidatura. Todos sabem que ele é, de fato, e se apresenta como um outsider, e essa é uma das suas principais bandeiras diante de um cenário político brasileiro que as pessoas estão descrentes da política e já não aguentam mais todas essas figurinhas carimbadas. Você me pergunta do Kassab. Nesse momento, eu acho que o Kassab deve estar muito feliz, porque o partido dele foi o que teve mais prefeituras no Brasil, então acho que ele não deve estar muito preocupado com isso no momento. Mas acredito que para o Marçal é mais interessante você ter o Boulos com todo o holofote, porque fortalece a polarização e pode fortalecê-lo como o principal nome de direita nas próximas eleições de 2026, 2020 e 2028. Então, para ele é mais interessante, de fato, ter o Boulos na esquerda, e porque a gente está vendo, como o professor bem colocou, essa fragmentação da direita, que, a meu ver, é um movimento orgânico e normal e bem-vindo, porque não vale a pena a gente ter um movimento na esfera política concentrado em apenas um nome, que antes era o bolsonarismo. Então, a gente vai ter aí, quem sabe, vários tipos de direita, o marçalismo, o tarcisismo e o bolsonarismo. Acho muito interessante, cada um escolhe o que quer, afinal, somos uma democracia e temos liberdade para isso. Mas, então, a meu ver, é isso. Ele quer garantir o movimento dele, não creio que vai apoiar. O Nunes representa, de fato, o sistema, ele está aí, ele é o sistema, então, um pouco mais do que era previsto. Resta saber como é que vai ser esse resultado dessas eleições, já que o eleitor paulistano tem essa preferência mais à centro-esquerda, apesar do Covas ter vencido em 2020 justamente contra o Boulos. Então, vamos ver. Muito bem, olha, eu falei que hoje tinha 4 excelentes debatedores, especialistas em política. A Maria De Carli traz um ponto interessante que vale a pena a gente debater. Para o Marçal interessa ser o anti-Boulos, porque o Ricardo Nunes seria a direita racional, já que tem o apoio do Tarcísio, que é um grande gestor, consolidado, teve o apoio do Jair Bolsonaro. Então seria uma direita mais radical, menos radical, mais moderada, ao passo que o Marçal perderia um pouco de espaço. E com o Boulos ele passa a ser aquela esperança. Sim. Você acha que isso para em pé? Eu queria ouvir o nosso cientista político, o Henrique Kriegner. Quer ele ser o Papa de Roma contra Átila, o Uno? Com certeza que Cabeça. Agora, tem um ponto que a gente precisa fazer aí um recorte, né? Antigamente a gente falava disso e parece que nessa eleição se esqueceu um pouco mais. Quando a gente fala de direita, nós temos ali a direita conservadora, nós temos uma direita libertária, nós temos uma direita de diferentes orientações. E o Marçal, durante todo o período da campanha, até num aceno à comunidade evangélica e católica da cidade de São Paulo, se vendeu muito como um direita conservador. A direita conservadora se orienta por princípios, por valores. E essa direita não se orienta pela oportunidade eleitoral. Então, do ponto de vista da oportunidade eleitoral, do crescimento da própria marca Marçal, sim, é muito interessante que ele venha fazer um posicionamento como esse para que ele venha ser oposição. É mais fácil e mais lucrativo, entre aspas, ser oposição do que ser situação. No entanto, se você se orienta por princípios e valores, é muito conflitante a ideia de você apoiar uma
pessoa que está no espectro político completamente oposto ao seu, para que essa pessoa alcance o poder. Então, em outras palavras, como é que um conservador vai apoiar a chegada ao poder de um comunista declarado, que vai ali elaborar políticas públicas e ter um governo completamente voltado ao oposto do que você diz e prega enquanto sendo um conservador. Essa é a coisa que talvez vai ficar incoerente no Marçal. Se ele quer ser da direita conservadora, como ele se posicionou ao longo de toda a campanha, esse movimento em prol da sua própria marca não é bem-vindo. Agora, se ele parte para um outro lado mais libertário, alguma outra pauta da direita mais econômica, não tanto nos valores, aí ele tem mais liberdade para fazer isso. Resta saber se ele vai seguir isso, a incoerência tem o seu preço. Muito bem. Bom, pessoal, foi feita essa análise, nós vamos retornar aqui. Claro que o Marçal também xingou todo mundo, fica difícil as pessoas se aproximarem dele no segundo turno, mas é o que eu falo. Lado pessoal. Todo bom político precisa ter um ranário no estômago para engolir todos os sapos possíveis. Essa é a grande sabedoria. Depois de tudo que você viu, será que Pablo Marçal está jogando estrategicamente para as próximas eleições? Ou ele só quer agitar mais ainda o cenário político? E Nunes, será que vai engolir o orgulho e pedir desculpas para garantir o apoio? Ou vamos ver mais um round dessa disputa de egos? Agora a bola está com você. O que você acha que vai acontecer? Deixa um palpite aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, já sabe, comenta treta, para eu saber que você tá por dentro de toda essa treta política. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.